Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso segue no mercado. Este vídeo está indo ao ar às 4 da manhã desta sexta-feira, 3 de janeiro de 2025. Às 2h35 da manhã comecei a gravação e até o momento do início da gravação deste vídeo, nenhuma desistência por parte do Botafogo no mercado da bola, até em situações que parecem mais difíceis. É claro que ao longo da madrugada poderemos ter novidades, durante a manhã também. O futebol é assim. Vamos entender melhor juntos em mais um conteúdo robusto. Falo também sobre o cargo de técnico Fogão que vê Arthur Jorge ir embora, precisa definir com alguma urgência o próximo treinador, já que o Glorioso vai ter desafios importantíssimos desde o início da temporada em 2025. Paulo Ribeiro, diretor do setor de psicologia, deixa o Botafogo. E o Glorioso estreou bem na Copinha, vencendo o Fast Clube de Manaus por 2-1 de virada. Pois é, galera, começo falando sobre Bitelo, jogador revelado pelo Grêmio, que hoje pertence ao Dínamo de Moscou. É difícil negociar com o clube russo, a gente fala isso aqui diariamente. E o Dínamo recusou uma proposta de 13 milhões de euros do Botafogo e quer contar com um atleta, informação trazida ontem pelo Thiago Franklin. Só que até o momento o Fogão não desistiu do negócio. O Botafogo quer muito contar com o Bitelo, que é um jogador que pode atuar como um extremo pelo lado esquerdo, com liberdade para trabalhar também para dentro do campo, pode jogar na posição do Savarino, pode ser aquele meia que encontra o centroavante, encontra os pontas também com belos passes, tem um contra um muito bom, então faz sentido a negociação e o Botafogo pode a qualquer momento fazer uma nova oferta ao clube russo para trazer o Bitelo, que tem até qualidade para se adaptar a qualquer treinador. Ele poderia jogar se o Arthur Jorge continuasse no Botafogo. E ele pode jogar, por exemplo, com o André Jardine. É um atleta de fácil adaptação, isso é muito bom, por isso o Botafogo está tentando contratar o Bitelo. Muniain. Ontem o César Luiz Merlo, jornalista que cobre muito bem o futebol sul-americano, informou que o jogador não respondeu ainda ao Botafogo, mas as chances dele permanecer no São Lourenço são de 99%. A torcida do time argentino muito empolgada com a notícia. O César Luiz Merlo dificilmente erra. Continuemos atentos, porque no futebol 1% pode ser, embora pareça contraditório, muita coisa. E aí a Churré, início do canal Fabiano Bandeira, eu estava cobrindo de uma forma muito próxima as tratativas do Botafogo para trazer o jogador. E estava tudo muito perto. Eu lembro que eu dizia, vamos ter calma, eu poderia cravar com convicção que o Yaya Churré é jogador do Botafogo, não vou fazer, porque no futebol, se acaba a tinta da caneta e o jogador troca de cômodo rapidamente na casa para fazer alguma coisa, a mente dele pode mudar, o empresário pode ligar, alguém da família pode falar alguma coisa, e aí o negócio se encerra. E eu vinha falando isso na negociação com o Churré, quando estava tudo praticamente certo, era uma assinatura para ele vir para o Botafogo, realmente estava pertinho. Fui jogar meu futebol e lá mesmo me surpreendi vendo aquele vídeo do Yaya Churré falando com o Levenciano, à época candidato à presidência do Vasco. Uma loucura, acabou que ele não foi jogar no Vasco, tampouco veio para o Botafogo. Mas era uma negociação que estava praticamente fechada. Imaginem se eu tivesse falado que o Churré já era jogador do Botafogo. Então, as coisas podem mudar. O Churré tinha 0,5% de possibilidade de não vir para o Fogão e não veio. Eu estou dando um exemplo direto aqui, com cobertura do canal Fabiano Bandeira, só que isso acontece sempre. Quer dizer que o Muniain vem? Não, não quer dizer. Só estou falando que 1% é possibilidade. Se hoje acordarmos e o Muniain estiver 100% fechado para permanecer no São Lourenço, pronto. Fim de papo, vida que segue, o Botafogo que busque outro jogador no mercado. Se o Muniain vier, tem como ele jogar
pelo lado esquerdo, com o Bitelo jogando mais centralizado. O Bitelo pode jogar pelo lado esquerdo com outro jogador centralizado, em caso de termos que poupar o Muniain, é só um exemplo, mas vamos pensar já em outras possibilidades. Como eu disse, o Botafogo está no mercado buscando jogadores de qualidade, galera. Falando agora sobre o cargo de treinador, de fato, o Botafogo pode conversar com o Tite, como já conversou com o André Jardine, ainda favorito a assumir o cargo de treinador do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Só que como nós nos surpreendemos quando o nome do Arthur Jorge surgiu, porque à época ninguém falava sobre Arthur Jorge, pouquíssimos conheciam o ex-treinador do Braga, poderemos nos surpreender também com outro treinador fora do radar da imprensa e da torcida. Se o John Textor conseguir trazer um ótimo treinador para o Botafogo, independentemente de nome, maravilha, que consiga fazer um grande trabalho levando o Glorioso a mais títulos. Então, o Botafogo pode conversar com o Tite, como já conversou com o Jardine. Informou primeiro o Diogo Dantas que o Tite está no radar, então começam as apurações. De fato, o Fogão pode conversar, mas o Jardine ainda é um dos favoritos, ou o principal favorito, para assumir o cargo de treinador do Botafogo. E para o projeto que a gente vê no Botafogo, o Jardine faz muito mais sentido que o Tite. O Tite, que já teve grandes momentos na carreira, foi muito mal no Flamengo, mas não vou entrar no mérito. Eu quero falar apenas sobre estilo de jogo. O do Jardine faz muito mais sentido que o Tite. Fabi, mas o Jardine, no último título lá no México, ficou com pouquíssima posse de bola na reta final. O time dele saía mais em transição, contra-ataque, não era um time propositivo, porque o Jardine tem capacidade de adaptação. Viu outras equipes se reforçarem, gastarem muito dinheiro, viu times mais fortes que o América, perdeu jogadores, teve vários desfalques e conseguiu, então, se adaptar, venceu de novo. Mais um título para o Jardine lá no México. São 3 campeonatos mexicanos para o treinador brasileiro, que já ganhou também jogando de forma dominante, tem várias estratégias de jogo. Reitero, não estou falando que é melhor ou pior que o Tite, mas para o projeto do Botafogo hoje, faz mais sentido a vinda do Jardine, e também digo novamente que se o John Textor encontrar um treinador ainda melhor, que seja o treinador mais capacitado. Pois bem, galera, Paulo Ribeiro, diretor do setor de psicologia do Botafogo, deixa o clube por vontade própria. Ele que chegou em 2018 ao Glorioso, participou de várias campanhas ruins e muito boas, e agora se despede. Lembro que na época da derrocada em 2023, muita gente perguntava se o Botafogo tinha psicólogo. E eu dizia, tem, e é muito bom o diretor do setor de psicologia do Botafogo, Paulo Ribeiro. Já tive aula com ele. O Paulo Ribeiro não é novo no futebol, começou no Vasco, se bem me lembro, no final da década de 80, ganhou títulos importantes no Vasco, foi para o Flamengo, ganhou títulos importantes no Flamengo, veio para o Botafogo, um clube que precisava se ajustar, passou por problemas e por coisas boas. O Botafogo conseguiu se tornar empresa, agora temos a SAF, passou por coisas ruins, mas já disputando lá em cima, e por coisas excelentes. O ano de 2024 foi maravilhoso. Como o Botafogo ganhou e teve um mental muito forte, pouca gente perguntou se o Botafogo tinha psicólogo em 2024. Desejo todo sucesso ao Paulo Ribeiro, psicólogo, que o Botafogo contrate algum profissional de muita qualidade, porque vamos precisar. Na Copinha, galera, Cauã Zapelini e Kaique Pereira fizeram os gols que valeram pelo Glorioso. Botafogo, logo no início, viu um pênalti que realmente aconteceu ser marcado para o Fast Clube, 1-0 para a equipe do estado do Amazonas. No final do primeiro tempo, fez um gol, o Bandeira não correu, o árbitro não assinalou. O Botafogo, então, foi prejudicado pela arbitragem no primeiro tempo de jogo da temporada. No início da Copa São Paulo, o Botafogo foi prejudicado, voltou com alterações que surtiram efeito
e com Cauã Zapellini e Kaique Pereira, o Botafogo venceu o Fast Clube de Manaus por 2-1. Um time majoritariamente de sub-17 jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, sub-20. É muito diferente. No profissional, a idade pode não fazer tanta diferença. Na base faz. A educação física explica isso, questão de maturação física, psicológica e tudo mais. E o campo também dá essa experiência. Eu não costumo fazer isso aqui, mas eu lembro que em 2004 eu estava no Séries, Futebol Clube, à época da segunda divisão do Rio de Janeiro, tinha voltado de Goiás, tinha disputado a primeira divisão sub-20 lá em Goiás pela Jataiense, já tinha atuado também pelo ABC de Natal, e estava jogando o Campeonato Brasileiro sub-20 contra o Volta Redonda. E o Séries era uma sede do Brasileiro Sub-20 lá em 2004. Eu já tinha 20 anos. Já era para eu estar num profissional. Mas algumas coisas aconteceram e eu estava no Sub-20 do Séries. Voltei para me preparar, já tinha jogado lá. Então, para me preparar fisicamente, para qualquer oportunidade, acabei disputando aquele campeonato pelo Séries. No Volta Redonda, o Madison, que jogou no Santos, no Vasco, teve uma boa carreira, foi um bom jogador de futebol. Só que no sub-20, ele não era um bom jogador, ele era um fenômeno. Eu sou 8'4", o Madison é 8'6". Ele tinha 18 anos, era o primeiro ano dele no sub-20, camisa 10 e o faixa do Volta Redonda. Muito difícil isso acontecer. Por quê? Porque o fenômeno na base, o cara muito diferente, ele ganha moral, ele joga com uma idade menor com os mais velhos. Se for muito diferente. Porque jogar com 2 anos de diferença na base para o jogador normal, para o jogador bom, para o nota 7, é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Eu joguei até bem aquela partida, foi 2-2, eu de meia direita naquele 4-4-2, quadrado no meio, 2 volantes, um meia direita, um meia esquerda. Foi bem legal o jogo contra o time do Madison, Volta Redonda. Mas o cara era muito fora da curva. Por isso foi um bom profissional. Não foi nenhum fenômeno. Foi um bom jogador. Imaginem aqueles que não são fenômenos na base. Então, é diferente você jogar tendo 2, 3 anos a menos nas categorias de base. No profissional, a situação se iguala mais. Beleza, galera? Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Vamos passar logo dos 60 mil inscritos. 2025, ano de vitória. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Todo mundo chamando inscritos para o canal. Geral, deixando like, isso é fundamental para o nosso crescimento. Sininho ativado, ninguém pode perder conteúdo por aqui. Aquele abraço, saudações alvinegras. Valeu, fui, fogo!